O Sistema Sagres de Comunicação conversa a partir de agora com um economista para falar sobre o cenário econômico do país nesse ano de 2022, mas também os impactos e as avaliações que são necessárias nesse aspecto da economia para as eleições presidenciais desse ano. Sobre isso a gente conversa com o doutor em economia, Fernando de Holanda Barbosa. Fernando, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. Bom, para começar, a gente vai iniciar assim perguntando sobre qual é a perspectiva a partir de 2023. O que é que 2022 já mostra na economia e o quão decisivo pode ser, doutor, a escolha, né, dos eleitores, dos brasileiros na eleição para termos um ou outro cenário econômico a partir do ano que vem? Pois não. Eu vou começar fazendo uma divulgação do meu livro, que é o Flagelo da Economia de Privilégios do Brasil, que foi lançado em novembro pela Fundação Getúlio Vargas, e que, obviamente, traz uma análise completa dos problemas brasileiros, né? O Brasil, no momento, ele tem dois grandes problemas estruturais, né? Nós temos uma crise fiscal e nós temos a estagnação. Então, certamente, esses problemas vão estar na pauta em 2023, e em 2022, cada candidato deve certamente especificar como é que ele vai tratar da crise fiscal e da estagnação. Esses são os dois grandes problemas da economia brasileira, embora existam outros. Se esses problemas não forem resolvidos de saída, certamente o Brasil vai continuar como está, ou seja, estagnado e andando de lado. Então, nós precisamos saber o que cada candidato vai fazer para resolver a crise fiscal. E, ao mesmo tempo, como vai fazer para tirar o Brasil da estagnação. Esses são os dois pontos mais importantes, embora a agenda esteja bastante carregada com outros temas que são secundários. Se esses não forem resolvidos, logo de saída, vai acontecer o que aconteceu no governo Bolsonaro. Quer dizer, o governo Bolsonaro, logo de saída, cresceu 1,2%, depois teve o azar da pandemia, e a economia, no final do governo Bolsonaro, vai estar tão estagnada quanto ele recebeu. Essa crise fiscal já vem desde 2014, que foi, obviamente, um produto dos governos do PT. Então, nós temos que saber como cada candidato vai tratar dessa questão e quais são os instrumentos que eles vão usar para resolver esses dois problemas. Bom, e aí a solução, Fernando, ela passa por primeiro atacar o problema, né? Acho que é o início. Só que o presidente, né, nesse posto, ele acaba tendo alguns tipos de compromissos políticos e a gente viu que isso aconteceu tanto no governo do PT quanto no governo do presidente Bolsonaro, que é uma inviabilidade política de se fazer esse controle fiscal. Esse deve continuar sendo um desafio para quem quer que assuma o posto no ano que vem? Sim, mas se a gente olhar um pouco para trás, nós sabemos que no primeiro ano de governo, o presidente tem um espaço muito grande de ação. Se você se recordar, em 1989, o Collor fez o Plano Collor, ou seja, tirou a poupança de todo mundo, né? Então, eu acho que, primeira coisa, precisa haver uma determinação do presidente de montar forças políticas que apoiem o seu plano. Se ele não conseguir, logo de saída, fazer uma coalizão política, então as coisas vão ficar muito difíceis. Mas eu acho que o primeiro ano de cada presidente, ele é capaz de aprovar medidas extremamente impopulares e receber o apoio político necessário para isso. Mas ele precisa estar convencido do que fazer. Por exemplo, o Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles dois são contra aumento de impostos. Ora, numa crise fiscal como essa, você não pode descartar o instrumento do aumento do imposto. Você vai ter que aumentar a carga tributária, principalmente daqueles grupos que não pagam o que deveriam pagar. Quer dizer, existem grupos no Brasil que, obviamente, não estão contribuindo com o que deveriam, seja empresários, sejam trabalhadores.
Então, é preciso, para resolver essa crise fiscal, eu não vejo como resolver sem ter que aumentar a carga tributária. Há necessidade de corte de gastos, mas os gastos, para serem cortados, levam tempo. Então, é preciso ter, além do diagnóstico correto dos problemas, é preciso ter uma terapia que leve ao tratamento do problema. Você pode fazer aqui uma comparação com a medicina. A medicina primeiro diagnostica e depois prescreve o tratamento. Se você diagnosticar errado, o paciente vai morrer. Se você diagnosticar correto e não der o tratamento correto, você não vai resolver a doença. Então, é preciso que haja um diagnóstico, o diagnóstico é de uma crise fiscal, e é preciso usar todos os instrumentos à disposição do governo para resolver. Então, se você tem um diagnóstico errado ou tratamento errado, você vai continuar andando de lado, como é o nosso caso atualmente. Doutor Fernando de Holanda Barbosa, doutor em economia, conversando com a gente aqui no Sistema Sagres sobre a economia. Nesse ano de 2022, a perspectiva para 2023 e como o poder público ou a eleição para presidente, né, pode interferir ou pode ser decisiva para essa recuperação ou não da nossa economia. Doutor Fernando, esse remédio, fazendo paralelo com a medicina, de aumentar impostos, não é amargo demais? Não pode, dependendo da dosagem, matar o paciente? E aí eu imagino que pode haver, por exemplo, um cenário, claro, de revolta, de muita gente descontente com o aumento de impostos, mas também, na prática, o não pagamento. Não, a inadimplência também não pode subir. Enfim, como lidar com esse remédio? Como receitar esse remédio, doutor Fernando? Neste meu livro, eu trato dos privilégios. Quer dizer, o Brasil é um país cheio de privilégios, né? Então, você tem empresas que não pagam os impostos e têm a renúncia tributária. Em muitos casos, essa renúncia tributária não resulta em aumento do emprego, dos salários, da produção, nada disso. É apenas um privilégio. Então, obviamente, se você quiser convencer a sociedade, você tem que convencer a sociedade que não vive de privilégios que aqueles privilégios vão acabar. A mesma coisa, você tem muitas pessoas físicas que ganham como pessoa jurídica e o imposto é menor, mas certamente boa parte da população paga seus impostos, não tem pessoa jurídica e você então tem que acabar com esse privilégio, tá certo, de pessoas que pagam muito menos imposto de renda do que os demais grupos. Então, se você cortar os privilégios, e os privilégios são de grupos bem localizados, certamente você pode resolver. Mas numa campanha eleitoral, você não pode esperar que um candidato vá dizer que vai aumentar a carga tributária, porque certamente isto diminui os seus votos. Mas que eles vão ter que aumentar a carga tributária, eu não tenho dúvida. Agora, o problema todo é o seguinte: você tem que pagar um custo, como é o caso da medicina, né? E muitas vezes o tratamento é um tratamento duro. Mas depois de 3, 4, 5 meses, 6 meses, você se recupera e, consequentemente, você vai estar em boa saúde e vai poder realmente praticar exercícios físicos, ou seja, vai correr, vai ter uma outra vida. Então, nós brasileiros precisamos se convencer de que nós precisamos de um tratamento duro para que a economia volte a caminhar, volte a andar. Nas grandes cidades, como é aqui no Rio, onde eu moro, a quantidade de pessoas que estão morando na rua é alguma coisa que eu nunca vi na minha vida. Quer dizer, a situação econômica do Brasil é uma crise extremamente grande, principalmente para a população pobre. E eu acho que qualquer presidente da República que inicie com um programa desse, ele certamente vai terminar o seu governo aplaudido. Ou então nós vamos fazer como tem ocorrido nos últimos 30 anos, em que o Brasil está estagnado. Ou seja, a gente anda, mas anda menos do que o mundo. A estagnação é, digamos, o mundo está andando a 3%, nós estamos andando a 1%. Então, nós estamos ficando para trás nessa corrida. Qual cidade, doutor, o senhor está? Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Então, as grandes cidades, como é o Rio de Janeiro, São Paulo, a quantidade de pessoas morando na rua aumentou estupidamente nos últimos anos. Sim. O que é isso? Muita gente vai identificar, não, isso é um problema daquela pessoa. Não, é um problema de uma economia estagnada que não cria empregos
E, obviamente, as pessoas mais que não têm muita formação, etc., elas são as primeiras a serem demitidas e as últimas a serem contratadas. Então, essas pessoas mais pobres sofrem muito mais do que outros que têm instrução e assim por diante. Nós precisamos construir um país mais justo, mais equânime, precisamos ter justiça social. Então, resolver a crise fiscal é alguma coisa do ponto de vista social que vai ter dividendos e que vai pagar bastante para toda a população brasileira. Agora, o político é justamente aquela pessoa que é capaz de convencer o resto da sociedade para fazer um acordo, né, em que medidas duras tenham que ser levadas a cabo. Sim, sim. Bom, eu perguntei da cidade, do Rio de Janeiro, eu viajei recentemente para Belo Horizonte, fui a São Paulo também, e nessa semana estive em Brasília, e em todas essas cidades, e estamos em Goiânia, né? Sistema Sagres aqui em Goiânia. Em todas essas cidades, que são capitais, são grandes cidades, o número de pessoas nas ruas é muito grande, é impacto da pandemia, mas, sem dúvida nenhuma, problema da economia. O senhor falou sobre isso, né? A questão fiscal e também a estagnação, a retomada do desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Isso são palavras muito comuns, né, doutor Fernando, nos programas de governo todos, nas propagandas eleitorais, né? Dá para sair do clichê e realmente apresentar, ou o eleitor enxergar nos candidatos uma saída concreta para isso, porque a retomada econômica é uma pauta de praticamente todas as eleições, nessa mais ainda porque a gente está saindo de uma pandemia. Mas não é um lugar muito comum, não é muito clichê o que os candidatos já fazem? Dá para ter mais concretude nisso, doutor? Sim, é preciso saber, por exemplo, quando um candidato fala que vai resolver a crise fiscal, é preciso que ele explicite quais são os instrumentos e qual é o objetivo dele. Ou seja, nós precisamos fazer uma consolidação fiscal, que é uma consolidação fiscal muito grande. É alguma coisa, no mínimo, de 3% do PIB. 3% do PIB é uma consolidação fiscal gigantesca. Se ele tiver algum tipo de coisa cosmética, ele não vai fazer isso. Então, o eleitor ele precisa perguntar ao candidato que instrumentos e qual é o objetivo dele. A mesma coisa da questão do crescimento econômico. Falar de crescimento econômico é muito fácil, mas é preciso saber se esse candidato tem como objetivo recuperar o investimento em infraestrutura do Estado brasileiro. O Estado brasileiro atualmente está investindo em infraestrutura tão pouco que não dá sequer para fazer face à depreciação do capital. Então, é preciso reconstituir a capacidade de investimento do Estado em infraestrutura. Se ele não tem nenhum projeto para fazer esse tipo de programa, o eleitor tem que realmente investigar e descobrir para saber quais são os instrumentos que eles vão usar. Há um debate, né, doutor, sobre, inclusive com especialistas em economia, mas principalmente nesse governo, ali em 2020, até em 2019, havia esse debate sobre qual pode ser o papel do governo federal, do poder público, nessa retomada econômica, inclusive com a possibilidade de fazer esses investimentos em infraestrutura, além das obras em si, né, da importância que elas têm, mas também isso faz girar a economia. Há quem acredite que não, que o poder público não tem de fazer esse tipo de investimento pensando simplesmente no seu papel de incentivador da economia, né, como de colocar dinheiro para girar com os investimentos em obras, enfim. Como é que o senhor avalia? Né? Isso é um ponto importante, a realização de obras, investimentos em infraestrutura faz a economia girar, e essa é realmente uma importância desse tipo de tomada de decisão, ou como pensa o governo atual, que não vê essa possibilidade, ou pelo menos não pensa que isso tem um papel tão importante. A gente já viu o ministro Paulo Guedes dizer que é preciso incentivar a iniciativa privada, mas sem esse dedo tão direto do poder público como no papel de investidor, né, doutor? Eu acho que isso daí, às vezes, é um pouco de ignorância, tá certo, dessas pessoas que falam isso, né? Vamos pegar um caso de um país como é os Estados Unidos. Qual é o grande projeto do presidente Biden e o que ele está fazendo? Ele está querendo fazer um projeto que é um projeto de $1 trilhão para melhorar a infraestrutura americana.
Se você pegar cada país do mundo desenvolvido que você conheça, né, você acha que os metrôs de Londres, Nova York, Tóquio, Paris foram construídos pelo setor privado ou foi pelo setor público, né? Então, o investimento em infraestrutura é um investimento básico que tem que ser feito pelo governo e complementarmente pelo setor privado. Agora, você não vai esperar que esse investimento em infraestrutura seja feito apenas pelo setor privado. No caso brasileiro, nós temos necessidade de uma reforma urbana. Uma reforma urbana que, obviamente, tem de transformar as favelas brasileiras em bairros. Nossas grandes cidades são cheias de favela e nós precisamos fazer um esforço hercúleo para transformar essas favelas em bairros. Nosso sistema de transporte público nas grandes cidades é extremamente precário. Se o governo não fizer esta parte, certamente você não espera que o setor privado vá fazê-lo, porque eu não conheço nenhuma grande metrópole do mundo, seja ele de países democratas ou não, em que não tenha tido uma participação grande do Estado. Então, boa parte do investimento em infraestrutura, em qualquer país do mundo, tem que ser feito pelo Estado. Nós aqui estamos investindo alguma coisa perto de 1%. Nós temos que aumentar esse número para 3%, 4%. É claro que numa crise fiscal esse problema fica mais aguçado. Mas, senão, nós vamos continuar uma sociedade tão injusta como a que nós temos hoje. Nossas grandes cidades são cheias de favelas em que pessoas moram em condições realmente desumanas. E é preciso ter um projeto de reforma urbana que incorpore não somente transporte público, mas o financiamento, tá certo, dessas favelas para serem transformadas em bairros, e é alguma coisa que o Brasil tem condições de fazer. Então, essa visão de que o investimento em infraestrutura tenha que ser feito privado, isso não ocorreu em nenhum país do mundo que conseguiu se desenvolver. Livro O Flagelo da Economia de Privilégios, assinado, portanto, na autoria do doutor em Economia pela Universidade de Chicago, Fernando de Holanda Barbosa, que tem o prefácio de algumas personalidades conhecidas, né, envolvidas aqui no processo da economia brasileira, o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, ex-ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto. A obra, né, da editora FGV explica aos brasileiros por que o futuro tão promissor do país nunca chegou e permanece distante da realidade. Esse futuro promissor ainda está distante, para encerrar nossa entrevista, doutor? É uma avaliação pessimista? A minha visão não é pessimista, porque eu escrevi esse livro para chamar a atenção das pessoas que os problemas do Brasil são nossos. Nós mesmo que criamos esses problemas como sociedade com a nossa cultura. E existem instrumentos que eu sugiro no livro que podem ser usados para acabar com esses problemas. Eu diria 2 maneiras de acabar. Em primeiro lugar, você tem que encontrar instrumentos que impeçam as crises fiscais, que tem sido uma constante na nossa história. E o outro instrumento que é fundamental nessas crises fiscais é que você passa a fazer o ajuste, em grande parte, no investimento em infraestrutura, destruindo as bases do crescimento. Então, se você criar instrumentos para coibir qualquer crise fiscal e, ao mesmo tempo, não colocar na mão dessas pessoas recursos do Estado que sejam desviados da infraestrutura para ir para outros itens, nós temos como resolver. Mas é preciso, vamos dizer assim, colocar mecanismos que impeçam os predadores de irem à presa. Quer dizer, os predadores não abocanharem aquela parte tão importante que leva o país à estagnação e leva a essa situação terrível que nós estamos vivendo nos dias atuais. Doutor Fernando, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na Sagres e espero aqui, né, que ao longo desse ano que vem também, a gente volte a conversar analisando os passos aí que forem dados, tanto nos projetos, né, nos programas que forem apresentados pelos candidatos a presidente da República, mas também, claro, as ações, né, e o cenário econômico a partir do próximo ano. Um abraço ao senhor, bom dia, um ótimo trabalho aí, obrigado pela entrevista.
Obrigado para você pela oportunidade. É isso, né? O doutor Fernando de Holanda Barbosa, portanto,